O relógio marcava 21h30 quando Marielle Franco deixou o evento na Lapa, rodeada por mulheres que compartilhavam suas lutas e sonhos. A noite carioca estava quente, e a vereadora sentia-se energizada pelas trocas que tivera. No banco do passageiro, revisava mentalmente as falas que ouvirá e pensava nas pautas que levaria à Câmara. Ao volante, Anderson Gomes guiava pelas ruas do Rio, atento, como sempre. No banco de trás, uma assessora digitava mensagens no celular. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui, e nos ajude com sua inscrição. Comente Deus é meu tudo para que Ele guarde você, não esqueça de deixar seu like. Eles seguiam para casa, sem saber que estavam sendo vigiados. Em um carro não identificado, 2 homens observavam cada movimento. A perseguição começou de forma discreta, mas tornou-se evidente quando, ao cruzarem o bairro do Estácio, o veículo acelerou e emparelhou com o deles. O primeiro disparo quebrou o vidro traseiro, seguido por outros 12 tiros. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O carro de Marielle deslizou lentamente até parar. O barulho dos tiros se dissipou na cidade como um eco sombrio. Moradores do Estácio, acostumados com a violência, hesitaram antes de se aproximar. Quando finalmente o fizeram, encontraram uma cena brutal. Marielle e Anderson sem vida, e a assessora em choque, coberta por estilhaços. Poucos minutos depois, as sirenes começaram a soar, rompendo o silêncio mortal da madrugada. A notícia se espalhou rápido. Em menos de 1 hora, as redes sociais fervilhavam com indignação e perguntas sem resposta. Quem poderia querer Marielle morta? Por quê? No meio da confusão, uma certeza crescia. Aquilo não era um crime comum. Era uma execução. O telefone tocou na sede da Polícia Civil, interrompendo o silêncio da madrugada. O delegado Rivaldo Barbosa atendeu com a voz carregada de cansaço. Do outro lado da linha, a informação veio rápida e cortante. Mataram a vereadora. Ele não perguntou qual, pois já sabia. O nome de Marielle Franco vinha sendo mencionado em conversas tensas há meses. Agora, era tarde demais para protegê-la. Enquanto as viaturas corriam em direção ao Estácio, o rádio da polícia transmitia fragmentos de informações desencontradas. Testemunhas relataram um carro seguindo Marielle desde a Lapa. A precisão dos tiros indicava que os assassinos sabiam exatamente onde acertar. Nada parecia improvisado. No local, agentes tentavam organizar a cena do crime enquanto repórteres já disputavam espaço para captar imagens. O caso, sabiam todos ali, não era apenas um homicídio. Era uma bomba prestes a explodir. No meio do caos, uma figura silenciosa observava de longe. Camisa escura, boné baixo cobrindo parte do rosto, ele se afastou discretamente antes que alguém percebesse sua presença. O homem desapareceu nas ruas do centro, deixando para trás apenas o peso daquilo que sabia. A cidade amanheceu diferente. Nos jornais, a manchete estampava a brutalidade do assassinato, e nas redes sociais, a indignação tomava conta. Protestos começaram a se formar antes mesmo que o dia clareasse. Na Maré, onde Marielle crescerá, as pessoas se reuniam, perplexas, incapazes de acreditar no que havia acontecido. No centro, velas acesas iluminavam cartazes improvisados com uma única pergunta: quem mandou matar Marielle? Dentro da delegacia, Rivaldo Barbosa encarava a pilha de papéis à sua frente. Os primeiros relatórios confirmavam o que já suspeitavam: os assassinos tinham experiência. Os disparos foram feitos de forma cirúrgica, sem margem para erro. A munição usada era de um lote comprado pela Polícia Federal anos antes, um detalhe que levantava ainda mais suspeitas. Ele suspirou, sabendo que estava prestes a entrar em um labirinto perigoso. A pressão aumentava a cada hora. O governador convocou uma coletiva prometendo respostas rápidas, mas nos corredores do poder, a preocupação real não era encontrar os culpados, era controlar a narrativa. O caso já estava nas manchetes internacionais. Manobras começaram a ser feitas para conduzir a investigação por caminhos seguros para alguns e fatais para outros. No meio dessa tempestade, um jornalista recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado soava tensa, quase sussurrada. Se você quiser saber a verdade, siga o dinheiro. A linha caiu antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. Ele olhou para o gravador sobre a mesa, onde ainda piscava a luz vermelha indicando que a conversa fora registrada. Aquilo era mais do que uma dica. Era um aviso. Enquanto a polícia tentava organizar as peças do quebra-cabeça, uma testemunha-chave desapareceu. Um homem que afirmava ter visto o carro dos assassinos antes do crime não foi encontrado para prestar depoimento. Sua casa estava vazia,
Seus vizinhos não sabiam dizer para onde ele fora. Apenas um detalhe intrigante foi deixado para trás: um bilhete amassado sobre a mesa da cozinha, com um número de telefone rabiscado às pressas. A tensão nos bastidores da investigação era evidente. Agentes encaravam seus superiores com desconfiança. Havia informações vazando, pistas sendo apagadas antes que pudessem ser analisadas. Dentro da força policial, alguns suspeitavam que o caso nunca fosse resolvido. Fora dela, movimentos sociais e familiares de Marielle não deixariam que ele caísse no esquecimento. No submundo do crime, os assassinos sabiam que o tempo estava se esgotando. Desde a execução, estavam escondidos, aguardando ordens. Mas o silêncio começava a pesar. As promessas de proteção pareciam menos concretas a cada dia, e um deles já cogitava fazer o impensável: falar. As ruas do Rio fervilhavam. Manifestações tomavam conta da cidade, e entre a multidão, rostos desconhecidos observavam atentos. Homens de ternos bem cortados acompanhavam de longe, enquanto jovens de camisetas estampadas com o rosto de Marielle gritavam por justiça. Nos bastidores, o jogo de poder se intensificava. Havia muito em jogo, e aqueles que orquestraram o crime sabiam que a qualquer momento o controle da situação poderia escapar por entre os dedos. O tempo passava, e a pressão aumentava. O caso já não era apenas uma investigação criminal, mas um campo de batalha entre interesses ocultos e aqueles que buscavam justiça. Dentro da Polícia Civil, as tensões se intensificavam. Alguns agentes percebiam que estavam sendo observados. Telefones grampeados, relatórios desaparecendo, ordens contraditórias. Havia uma guerra silenciosa acontecendo dentro da própria corporação. Nas ruas, as manifestações cresciam. Cartazes se multiplicavam, exigindo respostas. O rosto de Marielle estava em todos os lugares, pintado nos muros, estampado em camisetas, projetado em prédios. O nome dela ecoava nas vozes de milhares. Mas, enquanto a mobilização popular ganhava força, nos bastidores a estratégia era outra: desacreditar a vítima, criar narrativas paralelas, desviar a atenção. Boatos começaram a surgir, tentando minar sua reputação. Mas cada nova mentira era rebatida com ainda mais indignação. No meio dessa tempestade, uma nova pista surgiu. Uma câmera de segurança, ignorada nos primeiros dias da investigação, mostrava algo crucial. Um dos veículos usados na emboscada havia sido visto em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca dias antes do crime. O carro pertencia a um ex-policial militar, conhecido por suas ligações com grupos de extermínio e milícias. Era um fio solto que poderia levar à verdade, mas puxá-lo significava mexer com forças poderosas. O jornalista que receberá a ligação anônima continuava sua investigação paralela. Ele seguia o dinheiro, como a voz misteriosa dissera. Documentos vazados mostravam contratos públicos suspeitos, empresas de fachada, pagamentos vultosos para figuras que nunca deveriam estar envolvidas em um crime como aquele. Tudo apontava para um esquema muito maior. Ele sabia que estava se aproximando de algo perigoso. A tensão na polícia atingiu um novo nível quando um dos investigadores mais empenhados sofreu um atentado. Seu carro explodiu na saída de casa. Ele sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. O recado estava claro: quem se aproximasse demais da verdade corria risco de vida. Alguns recuaram, outros ficaram ainda mais determinados. Entre os suspeitos, o silêncio começava a se romper. O ex-policial militar, dono do carro visto na cena do crime, foi encontrado morto em um suposto assalto. Uma execução disfarçada. Ele sabia demais e se tornará o silêncio que envolvia os bastidores do crime começou a se fragmentar. A morte do ex-policial militar não passou despercebida e acendeu um alerta dentro da equipe de investigação. Ele era uma peça fundamental no quebra-cabeça, e sua execução indicava que os mandantes estavam dispostos a eliminar qualquer elo frágil. A partir daquele momento, cada detalhe se tornava crucial. Enquanto isso, o jornalista que seguia a trilha do dinheiro encontrou algo ainda mais perturbador. Entre os contratos suspeitos e os nomes envolvidos, um em especial se destacava: um alto funcionário do governo, conhecido por suas ligações com milicianos e seu trânsito livre em setores estratégicos da segurança pública. Aquilo não era apenas um crime de ódio ou vingança política. Era um crime planejado dentro de um esquema muito maior, onde eliminar Marielle Franco fazia parte de algo que ia além do que todos imaginavam. A assessora que sobreviveu ao atentado, ainda traumatizada, recebeu uma visita inesperada. Um homem que dizia ter informações sobre a noite do crime. Ele não se identificou, mas seu nervosismo era evidente. Deixou um envelope sobre a mesa e saiu sem olhar para trás.
Dentro, havia uma série de fotos e um nome escrito à mão. Um nome que já havia sido mencionado, mas nunca oficialmente investigado. A pressão pública aumentava. Protestos se tornavam mais intensos, e a mídia internacional cobrava respostas. A polícia, encurralada entre a opinião pública e forças que tentavam manipular a investigação, se via forçada a agir. Mandados de busca foram expedidos. Um deles levou a um escritório discreto no centro do Rio. Arquivos escondidos em um cofre revelaram uma rede de contatos improváveis. Políticos, empresários, policiais, todos conectados de alguma forma. No meio dessa turbulência, um dos assassinos decidiu que não queria mais carregar o peso daquele crime. O medo começou a consumir suas noites, e a paranoia tomou conta. Ele passou a se mover com cautela, sempre olhando por cima do ombro, esperando o momento em que seria o próximo a desaparecer. Sua decisão estava tomada, se entregaria. Mas não seria fácil. A notícia de sua intenção vazou antes que ele pudesse dar o primeiro passo. Uma ordem foi dada, e a caçada começou. Ele tentou fugir, mudar de identidade, buscar refúgio em outro estado. Mas os tentáculos daqueles que orquestraram o crime eram longos, e logo ele percebeu que não havia saída fácil. Enquanto isso, a equipe de investigação conseguia acesso a uma conversa interceptada entre dois homens poderosos. O teor do diálogo deixava claro que Marielle Franco havia sido um alvo planejado, que sua morte não foi apenas uma retaliação, mas uma ação estratégica. O motivo ainda não estava completamente claro, mas uma coisa era certa. Os responsáveis por sua execução estavam em um nível muito mais alto do que o imaginado no início. A cada nova descoberta, a sensação de perigo aumentava. Celulares grampeados, ameaças veladas, tentativas de desacreditar aqueles que insistiam em ir até o fim. Mas recuar já não era uma opção. A verdade estava mais próxima do que nunca. O problema era sobreviver para contá-la. O homem que pretendia se entregar sabia que cada minuto contava. Escondido em uma casa abandonada na Baixada Fluminense, ouvia o som de carros passando devagar pela rua estreita. Alguém o procurava. A adrenalina pulsava em suas têmporas. Pegou um celular descartável e digitou um número que havia memorizado. Do outro lado da linha, uma voz atendeu de imediato. Ele não se identificou, apenas disse: "Preciso sair daqui. Se quiserem saber a verdade, me encontrem antes deles." Enquanto isso, dentro da delegacia, o clima era de tensão. A investigação chegava a um ponto crítico, onde qualquer deslize poderia comprometer tudo. Uma nova denúncia anônima apontava para um esconderijo na Zona Oeste. Um nome surgiu, um que aparecia em relatórios anteriores, mas nunca havia sido investigado a fundo. Alguém com trânsito fácil entre políticos e policiais. Um facilitador. A equipe decidiu agir antes que qualquer nova tentativa de acobertar os rastros fosse feita. O jornalista, cada vez mais convencido de que estava próximo de algo maior, recebeu uma segunda ligação misteriosa. A voz parecia a mesma da primeira vez, mas agora estava mais nervosa. "Eles sabem que você está perto. Apague seus rastros." A linha ficou muda. Ele olhou para os documentos espalhados em sua mesa e sentiu um arrepio na espinha. Fechou a cortina da janela e apagou as luzes, enquanto uma sombra se movia do lado de fora. No parlamento, discursos inflamados exigiam respostas, mas entre as paredes frias dos corredores políticos, as conversas eram outras. Havia medo. Alguns sabiam que, se as investigações avançassem, nomes intocáveis poderiam surgir. A ordem velada era desacelerar tudo. Criar dificuldades. Tornar o processo nebuloso até que o público perdesse o interesse. Mas esse plano não estava funcionando. As ruas gritavam cada vez mais alto. Na madrugada seguinte, uma batida policial foi realizada em um condomínio afastado. Ao entrar em um dos apartamentos, os agentes encontraram o que não esperavam: arquivos, gravações, mensagens trocadas entre figuras influentes. No centro de tudo, um nome conhecido. Um nome que, se revelado, poderia estremecer as estruturas de poder. Mas a descoberta foi feita tarde demais. O local já havia sido parcialmente esvaziado. Alguém dentro da força policial havia vazado a operação. O homem que tentava se entregar conseguiu um encontro secreto com um dos investigadores de confiança. Com o rosto marcado pelo medo e a voz trêmula, ele começou a falar. Contou como foi contratado, quem deu as ordens, o que disseram sobre Marielle. Sua versão batia com os fragmentos que a equipe já havia reunido. Mas havia algo mais. Algo que ninguém tinha considerado ainda. A razão por trás do crime não era apenas política.
Havia dinheiro envolvido, contratos milionários em jogo. Marielle atrapalhava algo muito maior. A notícia desse depoimento secreto vazou em poucas horas. A reação foi imediata. Políticos se manifestaram, negando qualquer envolvimento. Narrativas foram lançadas para confundir a opinião pública. Mas, nos bastidores, os verdadeiros mandantes estavam inquietos. Se aquele homem falasse mais do que devia, o cerco se fecharia. Ele precisava ser silenciado. Poucos dias depois, a casa onde ele estava escondido foi invadida por homens encapuzados. Tiros ecoaram na madrugada. Quando a polícia chegou, encontrou apenas marcas de sangue no chão. Nenhum corpo. Nenhuma pista clara de seu paradeiro. Mas uma coisa ficou evidente: quem mandou matar Marielle ainda tinha poder para decidir quem vivia ou morria. A jornalista que acompanhava a investigação recebeu um pacote anônimo em sua redação. Dentro, havia cópias de documentos que indicavam movimentações financeiras suspeitas. Empresas fantasmas recebendo verbas públicas, ligações com milicianos, operações em bairros controlados por grupos armados. Tudo parecia levar a uma conclusão óbvia. Mas havia algo ainda mais perigoso escondido entre aquelas páginas. Na delegacia, o investigador-chefe revisava cada detalhe do caso, conectando os pontos. O quebra-cabeça começava a se completar, mas ainda faltava a peça principal, a prova definitiva. Ele sabia que estava perto, mas também sabia que a qualquer momento poderia ser afastado da investigação, ou pior. O telefone tocou. Uma voz grave e seca disse apenas uma frase antes de desligar: "Você foi longe demais." A ameaça era clara. O investigador largou o telefone e respirou fundo. Sabia que não era um aviso vazio. O tempo estava se esgotando, e qualquer passo em falso poderia ser fatal. Mas recuar não era uma opção. Ele reuniu sua equipe mais confiável e decidiu acelerar as diligências. Alguém dentro do sistema tentava barrar a verdade, mas o caso já havia crescido demais para ser enterrado silenciosamente. Enquanto isso, o jornalista recebeu uma nova pista. Um contato anônimo enviou um endereço e um horário. Ele hesitou por um instante antes de decidir ir. No ponto de encontro, encontrou um homem encapuzado que entregou um pendrive antes de desaparecer na noite. De volta à redação, ele abriu os arquivos e percebeu que segurava nas mãos a peça que faltava. Dados bancários, transferências ilegais, contratos fraudulentos, tudo conectado aos nomes que há meses ele tentava expor. Mas havia algo ainda pior ali. A jornalista que investigava os contratos fantasmas começou a receber mensagens estranhas. Primeiro, recados genéricos sobre segurança. Depois, avisos mais diretos. "Isso não é seu problema." A última mensagem foi diferente. Uma foto de sua família tirada naquela mesma noite. Ela congelou por um instante, mas logo entendeu o recado. Se seguisse adiante, colocaria mais vidas em risco. Mas desistir agora significava deixar que a impunidade vencesse. Em um bairro afastado, um informante que já havia ajudado na investigação se viu cercado. Ele percebeu tarde demais que fora traído. Quando os homens armados surgiram, ele tentou correr, mas não havia para onde fugir. Seu corpo foi encontrado horas depois, e a polícia rapidamente classificou como crime comum. Mas os que acompanhavam a investigação sabiam que era um recado. Dentro da delegacia, a tensão aumentava. O investigador-chefe foi chamado para uma reunião com superiores. A mensagem era clara: arquivar partes do caso, desacelerar os avanços. Ele saiu da reunião com um gosto amargo na boca. Sabia que, se insistisse, poderia ser afastado. Mas não conseguiria dormir sabendo que estava deixando a verdade ser apagada. O homem que havia tentado se entregar e depois desapareceu ressurgiu de forma inesperada. Um vídeo anônimo circulou em grupos de ativistas e jornalistas, onde ele aparecia contando detalhes da trama por trás do crime. Sua voz era rouca, seu rosto marcado pelo medo, mas suas palavras eram firmes. Ele citou nomes. Revelou os bastidores. Expôs as ordens que recebeu. O vídeo viralizou em poucas horas, tornando impossível ignorá-lo. A resposta foi rápida e brutal. Em menos de um dia, várias figuras políticas e policiais mencionadas começaram a negar qualquer envolvimento. Chamaram a gravação de farsa, espalharam contra-informações, desacreditaram a fonte. Mas, nos bastidores, estavam apavorados. Porque sabiam que mais provas poderiam surgir a qualquer momento. Um dos empresários envolvidos no esquema decidiu fugir. Ele tentou sair do país discretamente, mas foi interceptado no aeroporto. Quando os agentes abriram sua bagagem,
encontraram documentos comprometedores que ele tentava levar consigo. Eram provas suficientes para um mandado de prisão. A essa altura, não havia mais dúvidas. A execução de Marielle Franco não foi um crime isolado, mas parte de algo muito maior. O investigador-chefe decidiu tomar uma atitude drástica. Ele reuniu todas as provas coletadas, cópias de depoimentos, relatórios sigilosos, e enviou para diferentes jornalistas e organizações de direitos humanos. Se algo acontecesse com ele, a verdade já estaria espalhada. Mas ele sabia que o jogo ainda não havia terminado. E que os responsáveis ainda tinham cartas a jogar. A movimentação nos bastidores do poder se intensificou. As provas vazadas pelo investigador-chefe circulavam rapidamente entre jornalistas e ativistas. Cada documento exposto apertava ainda mais o cerco em torno dos envolvidos. Mas ao mesmo tempo, a reação daqueles que temiam a verdade foi imediata. Em uma reunião a portas fechadas, figuras influentes debatiam a melhor estratégia para conter o escândalo. O plano era simples: desacreditar as investigações, espalhar desinformação, se necessário, eliminar mais algumas peças do tabuleiro. Um dos participantes hesitou, sugerindo que talvez fosse tarde demais para esconder tudo. Seu silêncio posterior foi interpretado como uma decisão calculada de não interferir. O jornalista, ciente dos riscos, redobrou sua segurança. Sua última reportagem havia causado um impacto direto, e ele sabia que cada novo artigo poderia ser o último. Uma ligação anônima veio tarde da noite. A voz do outro lado alertava: eles já sabem onde você está. Ele desligou e olhou pela janela. Pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse chegando perto demais. A jornalista que havia recebido ameaças percebeu que estava sendo seguida. Durante dias, um carro preto aparecia em diferentes locais por onde passava. Em um momento de desespero, decidiu agir. Acelerou o passo, entrou num café movimentado e enviou uma mensagem para um colega de redação. A resposta foi imediata: não saia sozinha. Estamos indo. O investigador-chefe, agora oficialmente afastado do caso, soube que sua estratégia estava funcionando. A tentativa de enterrá-lo burocraticamente não tinha surtido efeito. Mas a exposição também tornava sua vida mais frágil. Naquela noite, ouviu um barulho estranho do lado de fora de casa. Pegou sua arma, aproximou-se lentamente da porta e respirou fundo antes de abri-la. A gravação do homem que tentava se entregar continuava circulando. Mesmo com tentativas desesperadas de removê-la da internet, ela se espalhava como fogo. Os nomes citados já não podiam mais fugir da pressão pública. Um deles, um empresário influente, resolveu desaparecer. A última vez que foi visto, entrava em um carro sem placas. Na sede de um dos jornais investigativos, um envelope sem remetente foi entregue. Dentro, havia uma única folha com uma lista de nomes e valores ao lado. Era uma relação de pagamentos feitos para silenciar testemunhas e destruir provas. Entre os beneficiários, estavam oficiais de alta patente e políticos conhecidos. A pressão internacional começou a crescer. Organizações de direitos humanos exigiam respostas, e a repercussão forçou uma resposta oficial das autoridades. Um porta-voz do governo veio a público afirmar que tudo seria investigado com a máxima transparência. Mas dentro dos corredores do poder, o desespero crescia. A cidade parecia viver um jogo de sombras. Cada nova revelação aumentava o risco para aqueles que insistiam em expor a verdade. E, nos bastidores, aqueles que haviam planejado a execução de Marielle sabiam que a única maneira de conter o incêndio era agir rápido. Porque, pela primeira vez, a verdade estava próxima demais para ser ignorada. O sol mal havia se posto quando o investigador-chefe recebeu uma visita inesperada. Alguém tocou a campainha de sua casa. Quando ele abriu a porta, não encontrou ninguém, apenas uma caixa de papelão. Dentro, uma carta com um recado direto: se você continuar, não haverá como voltar atrás. O aviso não era uma ameaça vazia. Era uma certeza de que, agora, ele estava completamente exposto. No mesmo instante, a jornalista que acompanhava o caso sentiu o peso de uma decisão difícil. Ela estava no centro de uma rede de mentiras, ameaças e manipulações. Os e-mails que recebeu, os documentos vazados, tudo indicava que ela estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Mas em sua mente, a escolha era clara: contar a história, ou permitir que aqueles que mataram Marielle continuassem a agir impunes. Enquanto a cidade se preparava para protestos em massa, as ameaças tornaram-se ainda mais diretas. Um telefonema, uma mensagem de texto. Nenhuma delas tinha um aviso amigável. A cada dia, a sensação de cercar mais forte aumentava.
Mas ela não estava sozinha. Seu apoio vinha de colegas jornalistas, ativistas e pessoas comuns, todos dispostos a arriscar para levar a verdade à tona. Em uma reunião secreta, um dos agentes de segurança pública, que há muito tempo desconfiava de irregularidades dentro de sua própria instituição, decidiu agir. Conhecia o jogo, as manobras sujas, e sabia como jogá-lo. Um encontro foi marcado, mas o local era vulnerável. Ao chegar, ele percebeu que não era o único esperando. Alguém mais estava ali, observando. O empresário que havia desaparecido foi encontrado semanas depois. Estava em um esconderijo improvisado, em um pequeno apartamento na zona norte. Seu rosto estava pálido, os olhos, vidrados de medo. Ele sabia o que havia feito e o que poderia fazer para se salvar. Mas o preço de sua liberdade era alto, e ele sabia que não poderia pagar por muito mais tempo. O celular da jornalista foi invadido, mas ela só percebeu quando encontrou um arquivo oculto em sua galeria. Eram fotos suas tiradas em momentos privados, imagens de sua vida pessoal. Quem quer que estivesse por trás disso, sabia como intimidar. Ela estava sendo observada constantemente, mas sua determinação em continuar se tornava mais forte. Em uma reunião entre alguns dos membros da força policial que não estavam envolvidos no esquema, um plano audacioso começou a ser gestado. Eles sabiam que a verdade estava perto de ser revelada e que ninguém, nem a própria força, estava isenta de responsabilidades. Um informante dentro da organização criminosa foi contatado, e uma fuga foi planejada. A operação precisava ser rápida e silenciosa. No entanto, o preço da lealdade era alto. O homem que havia sido a chave para ligar todos os pontos começou a duvidar de suas próprias decisões. Ele sabia demais, e cada novo passo em falso colocava em risco. Uma noite, ao sair de um encontro, ele foi interceptado por dois homens encapuzados. O que eles disseram a ele, ninguém jamais soube. Mas ao amanhecer, ele desapareceu sem deixar rastros. O investigador-chefe foi levado a um lugar isolado. Um carro escuro o encontrou em um ponto marcado e o transportou para uma casa segura, onde uma conversa aguardava. As palavras, frias e calculadas, revelaram a verdadeira extensão do problema. Seus passos agora estavam sendo monitorados, e uma saída parecia cada vez mais distante. Para ele, já não havia retorno. Ele estava preso na teia que ajudou a criar. Enquanto os jornalistas e ativistas seguiam suas investigações, mais segredos surgiam. Descobertas envolvendo contratos milionários, movimentações financeiras e até mesmo a ligação de um grupo internacional com interesses no Rio de Janeiro. Cada fato novo só aumentava a pressão. A verdade estava muito mais perto do que ninguém podia imaginar, mas as forças que estavam em jogo não estavam dispostas a deixar que isso acontecesse sem uma luta feroz. A noite estava densa e as ruas vazias quando o investigador-chefe decidiu confrontar as forças que tentavam silenciá-lo. Sabia que estava no ponto de não retorno, mas sentia que as peças estavam finalmente se encaixando. Ele pegou sua pasta, cheia de documentos que poderiam desmantelar a rede de corrupção que envolvia os mais poderosos do Rio, e se preparou para ir até o único lugar onde ainda poderia ser ouvido, a sede de uma ONG internacional que se dedicava a direitos humanos. Ali, sua última chance de expor tudo estava prestes a ser dada. Enquanto isso, a jornalista, em um último ato de coragem, divulgou as provas finais. As imagens, os áudios, e todos os documentos que havia conseguido reunir durante meses. Mas ao apertar o botão de envio, ela sentiu a tensão nas costas, como se cada segundo estivesse pesando mais do que o anterior. De repente, a tela do computador piscou, em uma fração de segundo, a conexão foi cortada. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas não poderia recuar agora. O empresário que havia desaparecido reapareceu, mas não da forma que todos esperavam. Ele entrou em contato com um dos jornalistas que haviam investigado sua ligação com a morte de Marielle, oferecendo uma última chance de salvar sua pele. Eu sei o que você está procurando, mas posso te dar mais do que isso. Sei onde estão os mandantes de verdade. A promessa, feita com os olhos cheios de desespero, fez com que o jornalista hesitasse. Era uma decisão difícil, confiar em um homem com as mãos sujas ou arriscar expor todos os envolvidos, sabendo que sua vida estaria em risco. Em uma movimentação de última hora, o delegado Rivaldo Barbosa, até então considerado um dos envolvidos no esquema, se viu diante de uma escolha fatídica. Ele sabia o que aconteceria com ele se a verdade fosse revelada, mas a pressão das investigações não era mais suportável. Com o rosto pálido e tremendo, ele entrou em contato com uma fonte confidencial e revelou o nome de um dos principais mandantes.
um político influente que se movia nos bastidores e que, até então, havia permanecido no anonimato. Com as provas finalmente reunidas, o grupo de jornalistas e ativistas não perdeu tempo. Eles organizaram uma conferência de imprensa internacional. Quando o evento começou, a sala estava lotada de jornalistas, câmeras e observadores de direitos humanos. O momento da revelação finalmente havia chegado. A verdade estava prestes a ser exposta, mas um pânico imenso tomou conta da sala quando, no meio da apresentação, a energia foi cortada e as portas se fecharam abruptamente. A coletiva havia sido invadida. A cidade começou a se preparar para os protestos que tomariam as ruas. As mensagens se espalharam rapidamente entre os manifestantes, convocando todos a exigir justiça por Marielle e Anderson. Mas algo estava errado. Os rostos das pessoas estavam mais determinados, e os olhos mais confiantes, como se todos soubessem que a verdade finalmente começava a ganhar força. A pressão sobre os governantes e as autoridades parecia iminente. Enquanto a manifestação se desenrolava nas ruas do Rio, dentro das paredes da polícia, o pânico se espalhou entre aqueles que haviam ajudado a encobrir o caso. A investigação finalmente estava chegando a um ponto sem retorno, e as acusações começaram a surgir contra os oficiais mais próximos dos suspeitos. A prisão dos ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz foi o primeiro passo para o desmantelamento de uma rede corrupta que havia durado anos. Mas a luta estava longe de ser ganha. No fim de semana seguinte, a cidade se preparava para o julgamento de alguns dos principais envolvidos. A tensão era palpável, e todos estavam se perguntando o que aconteceria quando os maiores nomes fossem chamados para responder pelo assassinato. No tribunal, os advogados de defesa tentaram descreditar as provas e os testemunhos, mas a verdade estava sendo cada vez mais difícil de contornar. Um a um, os envolvidos começaram a ser desmascarados, e os jurados não podiam mais ignorar as evidências claras diante deles. Foi no último dia do julgamento que, finalmente, o nome do principal mandante foi revelado. O político de alto escalão, o homem que havia orquestrado todo o plano para eliminar Marielle e silenciar sua luta, estava diante de uma sentença irreversível. Quando sua prisão foi anunciada, uma onda de aplausos ecoou pelas ruas, mas a sensação de que algo ainda estava por acontecer pairava no ar. A luta pela justiça nunca seria totalmente completa enquanto todos os responsáveis não pagassem pelo que haviam feito. O último capítulo da história se desenrolou em um silêncio pesado. A cidade do Rio de Janeiro, ainda marcada pela dor e pela perda, encontrou em sua força coletiva a única chance de justiça. Marielle e Anderson haviam sido lembrados, mas o legado que deixaram continuaria a lutar pela verdade, mesmo em um sistema corrompido. A morte deles havia acendido uma chama que não se apagaria tão facilmente, e, apesar de todas as prisões e condenações, a verdadeira justiça seria algo que o Rio ainda teria que conquistar. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.